Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam? Salmos 33, versículo 12. Glória a Jesus. Salmo 33, 12. Glória a Deus. Está escrito assim no versículo 12. Salmos 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Pode se sentar nessa noite. Você quiser nessa noite dar glória, você quiser glorificar, você pode adorar, você pode exaltar. Aqui nós somos um povo pentecostal. Ali não podemos ser um crente de carteirinha pentecostal. Nós temos que ser crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou estar palestrando sobre o país Itália. Mais precisamente, se você pegar o Novo Testamento, foi ali que os apóstolos começaram a fazer o ide do Senhor. Se você pegar Marcos 16:15, ele fala ide. O ide, ele está no verbo no imperativo, significa que é uma ordenança. Então Deus fala para os apóstolos, para eles irem até aquela terra de Roma para evangelizar as almas. Aleluia. Irmãos, a Itália, ela tem por a língua oficial o italiano. O seu tamanho mais ou menos é 301.000 quilômetros quadrados e tem por volta de 60 milhões de habitantes, ou seja, é a 25ª o maior país de todo o mundo. A sua moeda é o euro, e o PIB que encontra naquele lugar é a 13ª nação mais rica do mundo, e também é o 24º país mais desenvolvido do mundo, e além disso, está entre os 10 países com a maior qualidade de vida do planeta. Imagina só a riqueza que tem aquele povo. É um povo muito abençoado por prosperidade, mas porventura será que é de Deus a prosperidade deles? Aleluia. A sua capital é Roma, e onde por muitos séculos foi o centro político e religioso da civilização ocidental, ou seja, influenciou todos os países do ocidente. E também passados os séculos, ele perdeu um pouco a força, e por conta do Império Romano, sofreu invasões de povos estrangeiros. E também ele foi um país membro fundador da União Europeia. Irmãos, a Itália também ele tem um modelo de governo parecido com o Brasil. Eles são a República Democrática, e também o seu presidente é chamado Sérgio Mattarella. Se você pegar o iluminismo, pegar o romantismo, todas essas, aleluia, os grandes artistas, a maioria deles saiu da Itália. É um país extremamente, tem muitas pessoas inteligentíssimas que divulgaram os seus trabalhos poéticos, de pintura, na arte, na cultura, no teatro. Mas não é isso que eu queria falar, essa é a introdução de toda a palestra. Mas eu queria falar sobre a Itália, que a Itália não é que em outros países que é proibido pregar o evangelho, porém o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que não é maculado, e na Itália é pouco. Somente, aleluia, 1% da população italiana é cristão protestante. Aleluia. Segundo a Wikipédia, a Itália tem por volta de 80% dos seus, aleluia, dos seus religiosos como católico apostólico romano. Por quê? Porque na capital da Itália é Roma, e Roma é o lugar, o centro do catolicismo. E lá na cidade de Santa Fé, na sede da Igreja Católica, no enclave Vaticano, ou seja, é um lugar que está em volta, aleluia, um lugar muito importante para aqueles, aleluia, para essa religião. E além disso, 70% dessa população diz acreditar em Deus.
Mas que Deus que é que eles servem? Qual Deus que eles acreditam? 10% afirmam que acreditar num espírito ou uma força de vida. Aleluia. Ou seja, várias religiões mistas naquele local. E 6% da população não crê em absolutamente nada. E dos ditos cristãos, como eu já tinha falado aqui, somente 1% dos italianos são cristãos. Então, se os habitantes são 60 milhões, somente 600 mil pessoas são cristãs protestantes. E o pior de tudo, desses 600 mil, a metade servem a uma seita por nome Testemunho de Jeová. Por volta de 300 mil pessoas servem ao Testemunho de Jeová. E tem ainda os mormons, que são por volta de 25 mil fiéis. Aleluia. Mas porém, dessas pessoas, aleluia, que se diz cristãs, 250 mil são fiéis pentecostais, são crentes no glória a Deus, são crentes, aleluia, que crê no batismo com o Espírito Santo, aleluia, na língua, uma língua de fogo, uma língua estranha, aleluia, que é a primícia do batismo com o Espírito Santo, aleluia. E 71 mil pessoas fiéis são tradicionais, ou seja, batistas, anglicanos, luteranos, metodistas, calvinistas, presbiterianos, entre outros, aleluia. Ainda uma margem muito pequena, aleluia, somente, aleluia, metade é cristão protestante, aleluia. Existem muitas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus naquele lugar, aleluia. E a segunda religião maior da Itália é o islamismo, por volta de 1.200.000 pessoas, aleluia. Irmãos, nas terras de Roma, a metade ou a maioria dos apóstolos estão enterrados. Os apóstolos começaram a pregar o evangelho naquele lugar e foram mortos. Uns foram crucificados, outros foram pedrejados, outros foram cortados, outros foram torturados até a morte. Eles têm várias mesquitas, e lá dizem que o apóstolo Pedro, seu corpo está enterrado num daquelas mesquitas, um daqueles templos. Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão Cananeu, Judas Tadeu, Matias. E os católicos, para quem não sabe, eles acreditam que Jesus colocou Pedro como fosse o primeiro Papa. Por isso que eles acreditam que eles são sucessores para ser mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Mas Jesus fala na sua palavra que não precisa de mediador. Aleluia. Eles se consideram infalíveis para ensinar e definir pontos da fé cristã. Mas aleluia, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 fala: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Aleluia. Irmãos, nós temos que divulgar esse evangelho, nós temos que divulgar Jesus Cristo. Aleluia. Está faltando pessoas para ser missionário nesses tipos de países. Aleluia. Até mesmo as igrejas ditas, aleluia, evangélicas não pentecostais, aquelas que pregam o evangelho capitalista, aqueles que, aleluia, trazem os fiéis, aleluia, à custa de prometer dinheiro, riqueza. Na Itália não funciona dessa maneira, porque eles já são ricos, eles já estão, aleluia, estão com um poder aquisitivo muito alto, então eles não conseguem crescer nesses lugares, eles conseguem crescer em países pobres, que as pessoas não têm perspectiva de vida, como por exemplo o Brasil. No Brasil você pode perceber que o neopentecostalismo está crescendo, os falsos profetas, igrejas que pregam a meia verdade, só pregam o evangelho do bem-estar, o evangelho coach. Mas nessa noite, eu creio que tem pessoas aqui que Deus vai levantar como missionário. Eu creio que aqui nessa noite, Deus vai levantar pessoas para chamar o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu colega de trabalho, aquele que ele conhece, o parente, para, aleluia, servir a este Deus verdadeiro. Aleluia, vim para Deus, servir a este Deus, não pelo aquilo que Ele pode dar, mas, aleluia, pela proposta de salvação, que é a melhor coisa. Aleluia, você pode
vir para a igreja todo dia com a mesma roupa. Você pode vir para a igreja com um sapato furado. Você pode vir para a igreja sem nem R$1 no bolso. Aleluia. O diabo pode dar lá na Itália dinheiro, poder, aleluia, status para aquele povo. Mas uma coisa que ele ainda não pode dar é o lugar lá no céu com Jesus Cristo de Nazaré. Ele não pode dar, aleluia, o seu nome gravado no livro da vida. Ele não pode te dar veste branca. Ele não pode te dar uma coroa de glória, coroa da vida, coroa da justiça, coroa da alegria. Ele não pode te dar, aleluia, as dádivas que Deus tem para nós, aleluia. Mas para isso nós temos que, aleluia, fazer a vontade do Senhor, aleluia. Não podemos andar de qualquer maneira, porque lá no céu não entra pecador, lá no céu não entra pessoa que não renuncia, lá no céu não entra pessoa que se vende, que se corrompe, aleluia. No céu entra crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cadê os crentes lavados e remidos nessa noite? Adore ao Senhor, exalte ao Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me estender muito por conta do horário, mas fica de pé nessa noite. Vamos orar pela Itália, para que Deus possa suscitar pessoas, aleluia, para ser missionário, para divulgar o verdadeiro evangelho naquele país, amém? Glória a Deus.